Olá pessoal, tudo bem? Vamos para algumas dúvidas que apareceram aí comuns. Esses aqui são todos do Cotil. Uma reação que ocorre nas ETAs se dá quando se adiciona cal hidratada à água e a seguir sulfato de alumínio. Então isso aqui é cal hidratado, isso aqui é sulfato de alumínio. Assinale a alternativa que apresenta reação química entre essas substâncias. E aqui vem a parte importante que vocês têm que saber. Devidamente balanceada. Gente, é a coisa mais tranquila do mundo. A resposta é a D, né? Mas vamos ver. Por que que não é a A? O que que eu tenho de cada lado? Eu tenho um cálcio, um OH, eu tenho alumínio, eu tenho esse SO4. Beleza? Esse lado aqui, antes da seta, são os reagentes. Esse lado aqui, depois da seta, são os produtos. A única coisa que você tem que fazer é deixar o número de átomos do lado do reagente. Então você pega aqui, o número de átomos aqui tem que ser igual ao número de átomos aqui. Só isso. Mas como é que eu descubro isso? Contando. Quanto Ca tem aqui? 1. E desse lado? 1. Beleza, bateu. Quanto OH tem aqui? 2. Tá vendo o teu 2 multiplicando? Quanto OH tem aqui, ó? Só aqui já está multiplicando por 3, ó. E tem esse 2 multiplicando tudo. Então já não pode ser. O OH já não bateu, não vai ser esse, entendeu? Alumínio, tenho 2. Alumínio aqui, tenho 2 também, ó, 2Al. O 2 aqui pode estar multiplicando dessa forma aqui, ó, Al2. E lá no produto, para facilitar, já que ele está multiplicando tudo, ele coloca o 2 na frente, 2Al. Mas significa a mesma coisa, 2 alumínio aqui, 2 alumínio aqui. SO, tem 3 aqui. E desse lado? Um só. Então não pode ser a letra A. Letra B. Quantos cálcios? Um. E desse lado? Ó, já tem 2. Já não pode ser. OH, que só tem 2. Aqui já tem, ó, 3 que multiplica tudo isso aqui. Aqui já tem 3, ó. Já não pode ser. Aqui só tem 2. SO4, aqui tem 3. Aqui tem um só. Já não pode ser a B. Aqui temos 3 cálcios. Quantos cálcios tem desse lado? 3. Tudo bem? Bateu. OH. Tem o 2 aqui multiplicando o H e tem esse 3. Então tem 6. Porque esse 3 está multiplicando tudo aqui. Mesmo que você não soubesse disso, OH aqui está 2. Aqui no reagente. Aqui no produto está 3. Não pode ser. Alumínio. Ó, aqui já tem a L2 que é multiplicado por 2. Tem 4 alumínios. Aqui só tem 1. Não pode ser. SO4 está sendo multiplicado por 3. Aqui só tem 1. Não pode ser. Vamos ver a letra D. 3 cálcios. 3 cálcios. Tem que ter 3 aqui. 3. Bateu. OH2. Tem 2 OH. Multiplicado pelo... Ó, lembra que o 3 está multiplicando tudo. Então tem 2 OH vezes 3. Esse 3 multiplica 1 aqui, ó. Então tem 3 cálcios. E multiplica esse aqui também, ó. Ele está multiplicando o OH aqui, ó. Então é 3 vezes o 2 aqui, que é igual 6 OH tem que ter do outro lado. Vamos ver se do outro lado tem. 2 que multiplica 3. 2 vezes 3, 6 OH. 6 OH aqui, 6 OH aqui, beleza. Alumínio, aqui tem 2. Aqui tem 2, ó, 2 vezes o alumínio.
SO4 tem 3. Beleza, desse lado aqui, ó, 3 que multiplica tudo. 3SO4. Então bateu, certo? Por isso é a letra D. 3 cálcios, 3 cálcios. 3 multiplica 2, 6OH. 2 que multiplica 3, 6OH. Bateu. Al2, 2 alumínios. 2 está multiplicando aqui tudo, ó. Inclusive alumínio, então são 2 alumínios. SO4 está sendo multiplicado por 3, então a gente tem 3 aqui no reagente, antes da seta. Depois da seta tem que ter 3. Beleza. O 3 está multiplicando aqui, ó, tudo. Tanto o cálcio, Ca, quanto o SO4. Então tem 3 SO4 depois, 3 SO4 antes. Então tá balanceado. Percebeu? Quando vier uma questão de balanceamento, você simplesmente vai contar o que está do lado do reagente, átomo por átomo, elemento por elemento. Tem que ser igual o que está no produto, elemento por elemento. Simples assim, nada mais que isso. 45. Ele conta uma história para falar daquele negócio de estática. Estática é uma fórmula: força vezes distância 1 igual a força 1 vezes distância 1 igual a força 2 vezes distância 2. Mas o que é essa distância? Distância até o ponto de contato, aqui, ó. Esse é o ponto de contato. Então, a distância dA, tá vendo? Ele até colocou aqui, ó. Vai daqui até aqui, o dA. O dB vai daqui até aqui, dB. Essas são as distâncias. dA e dB. Nada mais que isso. O que é a força? É a força que isso aqui está aplicando, a força A. O que é a força B aqui? É a força que esse carinha está aplicando aqui. Ele fala que é a força peso. Só que já tem que saber, né? Que peso é igual a massa vezes gravidade. Isso que é obrigatório. Então ele fala: qual o peso da massa de água adicionada à concha do monjolo para que seja possível iniciar o levantamento do pilão de massa igual a 50 kg? Então perceba que para levantar o pilão aqui, ó, a massa é 50 quilos. Mas a força não é a massa. A força é tudo, a força é peso. Ele já te deu a fórmula. Então a força aqui, ó, que ele está falando é a força peso, ó, que é igual a massa que ele te deu vezes a gravidade. A gravidade ele tem que te dar, ó, 10 metros por segundo. A massa não é 50? 50 vezes 10, 500. Então esse FA é 500 e a distância ele tem que dar também, ó. A distância do pilão ao ponto de apoio é 1 metro. Então 1 metro, 1. Agora vamos ver do outro lado, igual a força que ele quer saber. Do outro lado, não sei ainda, vezes a distância do outro lado. Ó, a distância do outro lado para o ponto de apoio, 2 metros. Então aqui a distância aqui é 2. Aí ficou uma equação do primeiro grau aqui, com FB só. Passo 2 dividindo, FB igual a 250. De novo, estática é só isso aqui, ó. Uma força vai ser aplicada aqui e tem uma distância até o ponto de apoio. Outra força vai ser aplicada aqui e tem uma distância até o ponto de apoio, que é essa fórmula. Acabou. Nada mais que isso. Isso aqui, 29. Uma pessoa com 1,70 m de altura enxerga o topo de um prédio. Então tem uma pessoa aqui, 1,70 m. Ela enxerga o topo de um prédio sob o ângulo θ.
Então, imagina que ela tá aqui. Tem um ângulo aqui, ó. Teta. Com a horizontal. Lembra? Horizontal, horizonte. Vertical é isso aqui. Vertical é o Y. Horizontal é o X. Lembra do horizonte, de quando você vê o pôr do sol. Sabendo que a distância da pessoa até a base mede x, então a distância da pessoa até a base do prédio aqui mede x, podemos determinar a altura do prédio com que cálculo? Note que se você usar a tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente de θ, o que ele é igual ao cateto oposto? O que é cateto oposto? Exatamente a altura, né? Aqui é o prédio, ó. Cateto oposto é justamente a altura. Sobre cateto adjacente, que é o x. Isolando, o que ele quer saber? Podemos determinar a altura do prédio efetuando que cálculo? Então ele quer a altura, ele quer o h. Isola o h. Multiplica em cruz. H igual tangente de θ que multiplica x. Só que, ó, pode ver que tem uma resposta assim aqui, tá vendo? Só que você não pode esquecer que ele falou que a pessoa tem 1,70 m. Você não está olhando do seu pé. Você está olhando a partir do seu olho aqui em cima da sua cabeça, ó. Isso aqui eu estou calculando a partir do pé, ó. Vou calcular desde a base do prédio. Então a partir do pé, tudo bem, é isso aqui. Mas você tem que somar a altura do olho, ó. Na verdade ele está enxergando daqui, ó. Se ele tem 1,70 m, é mais 1,70 m. Por isso que é a alternativa E. O prédio teria só isso aqui se ele estivesse enxergando do pé dele. Mas ele está enxergando do olho, da cabeça. Se ele tem 1,70 m, você tem que somar esse 1,70 m aqui. Tá bom? Aqui. 3 elevado a 5 elevado a 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Tá vendo aqui, ó? Então ficou 3 elevado a 1. Ó, qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1. Então fica 3 elevado a 1. Menos 16 elevado a 1 quarto. Se você tem um número elevado a meio, isso aqui é a raiz desse número. Porque, gente, aqui o 1 está elevado a 1 e a raiz quadrada de 2, ó. Vocês têm que saber isso aqui, hein? Por isso que o 16 elevado a 1 quarto, 16 é o meu x. Se está elevado a 1 quarto, é a mesma coisa, ó, o 2 não foi para fora, você faz a mesma coisa. 16 elevado a 1 raiz quarta, que é o que ele fez aqui. 16 é exatamente, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 a quarta. Fica aqui, ó, raiz quarta de 2 a quarta. Você corta, sobra o quê? Sobra 2. Então isso aqui virou 2. Tá bom? Mais 8 que multiplica 4 terços elevado a menos 1. Se você tem alguma coisa elevado a menos 1, você inverte ela, fica 2. 3 elevado a menos 1, isso aqui é a propriedade dos exponenciais que eu passei para você. É igual a 1 terço. Tem dúvida nisso? Olha lá as propriedades dos expoentes. Então, esse 4 terços vira 3 quartos. 8, 8 que multiplica 3 quartos. Você corta aqui, dividido por 4 aqui fica 2.
2 vezes 3, 6. Então, esse 8 que multiplica 3 quartos virou 6. Mais 3π elevado a zero. Seja lá o que for que você tem aqui, elevado a zero é igual a 1. Então é mais 3 vezes 1. Π elevado a zero é 1. 3 vezes 1, 3. Embaixo, 2 que multiplica 2 vezes π elevado a zero. Π elevado a zero é 1. Por quê? Qualquer coisa elevada a zero é 1. Menos 1 elevado a menos 20. E aí? Pensa no 1 elevado a menos 20. É a mesma coisa que 1 sobre 1 elevado a 20. Propriedade dos exponenciais. 1 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 1 elevado a 2. Isso aqui é uma propriedade do exponencial. Então, e quanto que dá 1 sobre 1 elevado a 20? 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Tudo isso aqui é igual a 1. Então ficou 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 menos 1. Quanto que dá 2 menos 1? Dá 1. Então eu tenho 2 de fora aqui, multiplicando 1, que fica 2. E lá em cima? 3 menos 2 mais 6 mais 3. Como não tem multiplicação nem divisão, você pode fazer na ordem. 3 menos... Lembra, primeiro você faz multiplicação e divisão na ordem que aparece. Primeiro você faz o que está entre parênteses. Como não tem nada disso, 3 menos 2 dá 1. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 3 dá 10. Embaixo 2. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Resposta 5, letra B. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, fala comigo aí. Boa sorte, vamos pra cima, hein?